Colegas vereadores, boa noite. São 19 horas, damos início à 11ª sessão ordinária desta Câmara Municipal de Vereadores. Partimos imediatamente para a ordem do dia. Leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 8 de abril. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2024, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez 140 em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Cláudio Dilda, Clécio Zamin, Marcelo Barato, Gilmar Luiz Lovison, Jandir Hassi, Roseli Wanda Pires Albuquerque, João Carlos Paim, Claudiomiro Koprovski, Idacir Pegoraro, Gilmar Perusso e Agenor Minosso. Sob a presidência do vereador Cláudio Dilda, foi aberta a sessão. De imediato passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em apreciação. Em votação. Aprovado por 9 votos, todos os vereadores que se encontram presentes a esta sessão. Projeto de Lei do Poder Executivo, comissões. Projeto de Lei número 52/2024, cria o cargo público de fiscal de contratos públicos e altera a tabela constante do artigo 8º da Lei 3.760/2005 e dá outras providências. 4 vagas com carga horária de 33 horas semanais, com função exclusiva de fiscalizar as execuções contratuais. Temos um ofício complementar. Eu acho que não está aí. Tem que ser feita a leitura. Então, grita lá que já... O ofício não está aqui. Vamos para a leitura da comunicação feita pelo Executivo Municipal. Ofício Administrativo 091/2024, Nova Prata, 11 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor Cláudio Dilda, presidente do Poder Legislativo Nova Prata RS. Assunto: adendo à justificativa do projeto de lei número 052/2024. Senhor presidente, ao cumprimentá-los, através deste, encaminhamos adendo à justificativa do projeto de lei número 052/2024. A nova lei de licitação número 14.133 deixa clara a responsabilidade do fiscal de contratos e confirma a centralidade de sua ação para a boa execução contratual. A nova lei insere já a fiscalização no planejamento das aquisições, institui a obrigatoriedade de capacitação do fiscal de contratos e promove mudanças relativas à aplicação de sanções, conforme artigo 117,
conforme o artigo 117 estabelece. Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e substituí-los, e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Parágrafo 1º. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Parágrafo 2º. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. Parágrafo 3º. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Os órgãos de fiscalização estão cada vez mais rigorosos e atentos ao que compete o cumprimento e fiscalização de contratos, como podes ver no ofício em anexo. A criação do cargo de fiscal de contratos destaca a necessidade de fortalecer a gestão de fiscalização dos contratos públicos, visando garantir a transparência, o cumprimento das normas legais e a eficiência na utilização dos recursos públicos. Além disso, fiscais especializados contribuem para evitar possíveis irregularidades e promover a qualidade de serviços prestados à população. Os cargos de fiscal de contratos públicos serão preenchidos por candidatos através de concurso público. Uma vaga será voltada a contratos administrativos, como, por exemplo, assessorias, hospital, internet e softwares. Uma vaga para contratos que dispõem de mão de obra, como, por exemplo, serviços de limpeza urbana, roçada, coleta de lixo, serviços gerais em prédios públicos, limpeza e transporte urbano. Outras 2 vagas serão voltadas para os serviços de suporte à Secretaria de Obras, como, por exemplo, locação de máquinas, manutenção da frota existente, bem como no acompanhamento de obras públicas que ocorrem em todas as secretarias. Sendo que tínhamos, para o momento, atenciosamente, Fernanda Belinski, secretária municipal de administração. Alguma manifestação por parte dos senhores vereadores? Considerando termos matéria nova, oriunda do Executivo, este projeto será baixado para as comissões. Projeto de lei do Poder Executivo novos. Ofício do Gabinete número 85/2024 apresenta veto integral ao projeto de lei número 03/2024 do vereador Cláudio Dilda, o qual propõe a inclusão da comemoração do bicentenário da imigração alemã nas festividades do centenário de Nova Prata. Leitura do veto. Senhor presidente, o prefeito municipal de Nova Prata, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica, a Constituição Estadual e Constituição Federal, ora apresenta veto integral ao projeto de lei legislativo número 03/2024, de 21 de março de 2024, de autoria do vereador Cláudio Dilda, aprovado por unanimidade com a seguinte emenda: propõe a inclusão da comemoração do bicentenário da imigração alemã nas festividades do centenário da emancipação de Nova Prata. Diante do exposto, com fundamento no parecer jurídico anexo, com amparo no artigo 48, primeiro da Lei Orgânica
do município, o Poder Executivo veta o projeto de lei número 03/2024 do Poder Legislativo. Atenciosamente, Alcione Graciotin, prefeito municipal. Baixado para as comissões. Projeto de lei número 62/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação valores da Associação Privada Pro Asfalto 441 e autoriza abrir crédito suplementar no orçamento vigente, valor de R$ 90 mil, visando a pavimentação asfáltica da Estrada General Osório, Nova Prata, Vista Alegre do Prata, trecho 3. Leitura do projeto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação da Associação Pro Asfalto 441, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ número 320974080001/10, com sede na linha General Osório 3.900, nessa cidade, o valor de R$ 90 mil, visando a pavimentação asfáltica da Estrada General Osório, Nova Prata, Vista Alegre do Prata, trecho 3. Artigo 2º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 90 mil, dando a seguinte redação: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, manutenção, conservação, sinalização de estradas municipais, obras e instalação, R$ 90 mil. Total, R$ 90 mil. Artigo 3º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar doação recebida da Associação Pro Asfalto 441, recurso 1257. Doação Associação Pro Asfalto 441, trecho 3. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto naquilo que couber. Justificativa. Remete-se à análise e aprovação desta colenda Câmara Legislativa projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação a Associação Pro Asfalto 441, pessoa jurídica sem fins lucrativos, escrita no CNPJ 320974080001-10, com sede na linha General Osório 3.900, nessa cidade, o valor de R$ 90 mil, visando a pavimentação asfáltica da Estrada General Osório, Nova Prata, Vista Alegre do Prata, RS, trecho 3. A referida associação foi instituída objetivando a arrecadação de recursos financeiros dos moradores e proprietários das comunidades Santo Isidoro e Santo Estanislau, de forma colaborativa e contributiva para a pavimentação asfáltica, inicialmente no trecho 3, projeto este reivindicado pela comunidade há mais de 70 anos. Ainda diante do recebimento da doação, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 90 mil, visando a pavimentação asfáltica da Estrada Municipal da linha General Osório. Assim, uma vez prestados tais esclarecimentos, solicitamos a aprovação do presente projeto, na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 10 de abril de 2024, Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Em apreciação dos senhores vereadores, o projeto de lei 62/2024, podemos votar? Em votação. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 63/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico do PSF 40 horas para exercer suas funções junto à Secretaria da Saúde e dar outras providências. Em função de aposentadoria de servidora 22 horas, atestado médico de servidora 40 horas
e aumento da demanda de atendimento pelos casos suspeitos de dengue. Leitura do projeto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar... Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um médico do PSF 40 horas em caráter emergencial e temporário, para exercer atividade junto à Secretaria da Saúde nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5.760/2005, que institui o regime jurídico único do município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será até 6 meses, prorrogáveis por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, o salário mensal, a carga horária e a habilitação necessárias estão fixadas no anexo único da presente lei. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação em caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário, desde que persista a justificativa da necessidade da contratação. Parágrafo 1º. Cessada a necessidade que motivou a contratação, estará a administração municipal autorizada a promover a rescisão do contrato, ainda que antes da data prevista para o seu término, desde que seja comunicado o contrato com 15 dias de antecedência. Parágrafo 2º. Se o contratado desejar reincidir o contrato antes da data prevista para o seu término, deverá comunicar à administração municipal, através de requerimento protocolado com antecedência de 15 dias, sob a pena de indenizar o respectivo período se não trabalhado. Parágrafo 3º. Se a rescisão ocorrer em tempo inferior a 60 dias, por solicitação do contratado, contados da data da sua contratação, ficará este responsável pelo pagamento das despesas relativas aos exames admissionais despendidos para a respectiva contratação. Artigo 3º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei nº 5.760/2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato, serviço extraordinário se necessário, vale alimentação, inscrição no regime geral de previdência social, desdobramento de carga horária se for o caso, insalubridade se for o caso, gratificação de difícil acesso se for o caso. Artigo 4º. Fica autorizada a prorrogação contratual em caso de impossibilidade de rescisão, por motivo de licença saúde e maternidade. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto municipal naquilo que couber. Justificativa. Remete-se a esta colenda Casa Legislativa projeto de lei que visa a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico do PSF 40 horas, faz-se necessário diante da aposentadoria da servidora Maria Carolina Dalla Riva, que possui carga horária de 22 horas semanais, e atestado médico da servidora Uliceia Resque Bercó, com carga horária de 40 horas semanais, e principalmente pela atenção necessária aos casos suspeitos de dengue que demandam atendimento médico. Sem mais, reiteramos votos de estima e apreço, estando à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Assim, uma vez apresentada esta justificativa, solicitamos a aprovação do presente projeto na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 12 de abril de 2024. Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Em apreciação o projeto de lei, podemos votar? Com certeza. Em votação. Projeto de lei aprovado por 9 votos. Expedientes do Poder Legislativo novos.
Projeto de Lei número 6/2024, do vereador Gilmar Perusso, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares em situação consolidada nos berçários industriais 1, Carlos Eugênio Ponzoni, e 2, Mário Minosso, marco 0 dos berçários industriais. Leitura do projeto de lei. Os vereadores que abaixo assinam vêm apresentar o projeto Marco Zero dos berçários industriais de Nova Prata. Artigo 1º. Ficam criados critérios, parâmetros e condições para a regularização de obras situadas na circunscrição do município de Nova Prata, nos berçários industriais 1 e 2, Carlos Eugênio Ponzoni e Mário Minosso, respectivamente, já concluídas ou em construção, cujos projetos não tenham sido previamente aprovados pela municipalidade, bem como de obras já licenciadas e cujos projetos tenham sido alterados sem prévia aprovação pelos órgãos municipais competentes, e ainda os que estejam em desacordo com a legislação pertinente. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se: 1. Construção irregular, aquela cuja licença foi expedida pelo município, porém executada total ou parcialmente em desacordo com o projeto aprovado. 2. Construção clandestina, aquela executada sem prévia autorização do município, ou seja, sem projetos aprovados e sem a correspondente licença. 3. Construção parcialmente clandestina, aquela correspondente à ampliação de construção legalmente autorizada ou de obra consolidada já existente, porém sem licença do município. Parágrafo 2º. São regularizáveis: 1º, as construções destinadas à indústria, comércio e serviços, bem como os aumentos e reformas nelas executados. 2. As transações e construções realizadas em desacordo com a legislação pertinente. Parágrafo 3º. Somente serão passíveis de regularização, nos termos desta lei, as obras cuja fundação já esteja concluída em 31 de dezembro de 2023. Artigo 2º. Não são passíveis de regularização, nos termos desta lei, as obras: 1º, cujos lotes estejam em área de preservação permanente, APP, ou em áreas de risco, com exceção dos casos em que exista lei específica. 2. Que a construção atinja a área reservada para traçado viário, cujo projeto do traçado viário já esteja aprovado antes da construção. 3. Que invadam alinhamento, limite divisório entre o lote e o logradouro público. 4. Que adentrem em recuo de ajardinamento, exceto se a edificação não esteja causando danos evidentes e reais ao logradouro público. 5. Quando localizadas em áreas sobre coletores pluviais e cloacais, exceto, se possível, o acesso aos coletores. 6. Que estejam sobre a faixa de domínio, exceto se a edificação não esteja causando danos evidentes e reais ao logradouro público, de forma a estar impedindo o trânsito de veículos, e desde que sejam utilizadas para acesso comercial, industrial, serviços particular ou público. 7. Que causem dano ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. E 8. Que possam oferecer riscos aos moradores e vizinhos. Parágrafo único. No caso de obras que estejam em discussão em processos judiciais e regularização, dependerá do efetivo pagamento pelo particular das custas processuais e honorárias e honorários advocatícios. Artigo 3º. A regularização deverá ser feita de uma única vez, considerando todos os requisitos urbanísticos previstos, de acordo com as seguintes condições. 1º, a regularização deverá ser feita considerando os requisitos urbanísticos básicos. 2º, recolhimento das taxas relativas à licença para execução de obras nos termos da legislação tributária municipal. Parágrafo 1º. Se houver edificação fora dos limites e requisitos urbanísticos,
ou além do respectivo projeto, a regularização se dará nas seguintes condições. 3. Edificações com áreas irregular total até 70 metros quadrados ficam isentas do pagamento das multas compensatórias abaixo relacionadas. 4. Se em desacordo com a taxa de ocupação e ou índice de aproveitamento, mediante recolhimento das taxas e pagamento, no caso de edificações como irregular total com área irregular total entre 70 metros quadrados e 150 metros quadrados, no valor equivalente a 5% do CBCC, e para edificações com área irregular superior a 150 metros quadrados, no valor equivalente a 10% do CBCC, a título de multa compensatória por metro quadrado, a regularizar que esteja em desacordo com a taxa de ocupação e ou o índice de aproveitamento, ou seja, a multa compensatória incide apenas sobre a metragem que estiver edificada além dos limites estabelecidos. 5. Se em desacordo com a altura da edificação, número de pavimentos ou do pé direito, mediante recolhimento das taxas, o pagamento no caso de edificações com áreas irregular total entre 70 metros quadrados e 150 metros quadrados, no valor equivalente a 5% do CBCC, e para edificações com área superior a 150 metros quadrados, no valor equivalente a 10% do CBCC, a título de multa compensatória por metro quadrado a regularizar que esteja em desacordo com a altura vigorante ou pavimentos, ou seja, a multa compensatória incide apenas sobre a metragem que estiver edificada além dos limites estabelecidos. 6. Se em desacordo com os recuos e afastamentos mediante recolhimento das taxas e pagamentos, no caso de edificações com área regular total entre 70 metros quadrados e 150 metros quadrados, no valor equivalente a 5% do CBCC, e para edificações com área superior a 150 metros quadrados, no valor equivalente a 10% do CBCC, a título de multa compensatória, por metro quadrado, a regularizar que esteja em desacordo com os recuos e afastamentos, ou seja, a multa compensatória incide apenas sobre a metragem que estiver edificada, além dos limites estabelecidos. Parágrafo 1º. Caso seja constatada mais uma irregularidade, devem ser somados os respectivos valores referentes a cada irregularidade, para definir o valor total devido pelo requerente. Parágrafo 2º. Sempre que a regularização tratar de afastamentos laterais e de fundo, o proprietário deverá apresentar declaração por escrito, atestando sob responsabilidade civil e penal que a regularização da edificação não afeta a segurança, saúde e sossego dos imóveis lindeiros. Parágrafo 3º. Em caso de peculiaridades das edificações que não atendam às condições para a regularização ora estabelecidas, o município poderá aceitar propostas de adequação para enquadrá-las nas normas desta lei para fins de regularização. Artigo 4º. O pagamento das multas previstas nesta lei poderá ser feito em parcela única, com desconto de 20%, ou parcelado em até 12 prestações mensais e consecutivas, a requerimento da parte interessada. Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento, a regularização da obra somente se efetivará após a integralização do pagamento da multa. Artigo 5º. Ressalvadas as taxas e multas previstas nesta lei, as construções clandestinas ou irregulares que vierem a ser regularizadas ficam isentas das penalidades pecuniárias estabelecidas na legislação municipal tributária e de obras. Artigo 6º. O requerimento de regularização deverá vir acompanhado de toda a documentação necessária para a regularização e o licenciamento da obra. Parágrafo 1º. Deverão ser representadas nas plantas as partes já aprovadas sem necessidade de detalhamento, informando apenas o número do alvará de construção e do habite-se quando houver. Parágrafo 2º. A ART ou RRT deverá conter, entre outros, que se reputem necessários,
especificadamente o item projeto arquitetônico. Parágrafo 3º. Apresentar cópia da matrícula do imóvel ou da escritura do bem objeto da regularização acompanhado do contrato particular ou autorização do proprietário, que conste na matrícula, quando for o caso. Parágrafo 4º. Apresentar certidão negativa de tributos municipais. Parágrafo 5º. Apresentar relatório fotográfico. Artigo 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Prata, 11 de abril de 2024. Vereador Gilmar Perusso, MDB. Com a palavra, vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham. Há algum tempo atrás, eu apresentei, na verdade, ainda no mandato anterior, o projeto do Marco Zero para residências. E, na verdade, aquele projeto ele tinha como objetivo regularizar dezenas e dezenas de construções que estavam sem projeto ou construídas além do projeto ou em algum recuo, sem observar algum recuo, enfim, nas mais diversas situações possíveis de ser regularizadas. Não é possível regularizar, por exemplo, quando está sobre uma área de preservação permanente, sobre uma canalização cloacal, a não ser que tenha acesso àquele local, quando esteja prejudicando aquela construção irregular à vizinhança, e etc, etc e tal. E de lá para cá, muitas e muitas e muitas residências, construções foram regularizadas, muitos habite-se foram concedidos, muitas multas foram pagas, porque o município também deixa de arrecadar quando há uma obra irregular que não está pagando aquilo que poderia pagar. Não é diferente na questão da área industrial, dos berçários industriais. Quantas vezes nós já aprovamos aqui alterações para ajustar questões de empresas dentro do berçário industrial? Então, eu há algum tempo venho solicitando que o Executivo encaminhe para essa casa o Marco Zero da indústria, do comércio, dos serviços. Mas, por alguma razão, não veio, e eu novamente, como havia feito da vez anterior, tomei a iniciativa de propor esta lei, que não me surpreenderá se será vetada. Mas nós precisamos olhar para o berçário industrial, aquelas situações em que empresas já estão consolidadas, com o pavilhão edificado, com os empregados trabalhando, gerando receita, mas que ainda estão regularmente não aptas, vamos dizer assim, por alguma razão. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá desmanchar os pavilhões, nós vamos lá fechar a empresa, nós vamos resolver de que maneira, a não ser fazendo a lei do Marco Zero. E não é daqui para frente.
é só situações que alcancem até dezembro de 2023 consolidadas, que não tem mais o que fazer. Então, a lei é bem clara, existe aí, para edificações, por exemplo, até 70 metros quadrados, é isento do pagamento de multa. De 70 a 150 metros, é 5% do CBCC. Acima de 150 metros, é 10%. E aí se estabeleceu na lei do Marco Zero uma polêmica, que eu entrei lá na prefeitura em várias vezes no debate, quando, na hora de pagar a multa, se insistia em dizer que a lei estava falando que tinha que ser a multa sobre toda a construção. Não é verdade. Não é assim que funciona. A parte legal, a parte que está dentro das normas, aquela que obedece o projeto, não tem que pagar multa alguma. Tanto a lei do Marco Zero residencial como essa, ela é clara para qualquer um que queira entender. A multa incide apenas sobre a área irregular que será regularizada. E aí tinha pessoas que queriam regularizar lá, por exemplo, 60 metros quadrados, e aí foram ver, tinha uma fortuna para pagar, porque computaram toda a residência. Não. São os 60 metros quadrados irregular, que, aliás, nesse caso, é isenta de pagamento. Não se paga nada. Então, me parece que nós estamos aqui cumprindo com a nossa função no momento em que nós também precisamos entender que aquilo que foi feito está irregular, não é só por culpa de quem fez, presidente, também é por culpa de quem não fiscalizou. Então, não vamos querer colocar toda a responsabilidade em cima de quem, por alguma razão, ou porque quis ampliar, ou porque construiu um pouco a mais, ou porque fez uma transação que não estava prevista, mas fez, e não houve a fiscalização. Vereador, pois não. Uma parte de alguns segundos. Certo. Fiscalização, o eterno problema de Nova Prata. Sim, senhor vereador Gilmar Perusso. E, curioso, o projeto de lei que pede autorização para a contratação de 4 fiscais, nenhum deles é para esse setor. Então, isso que a gente acaba estranhando. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, presidente. Então, reitero aqui. Evidentemente que é um projeto novo, ele naturalmente deverá ser baixado, mas que os colegas apreciem com a naturalidade que o projeto requer, né? Mas me parece que nós estamos aqui dando a oportunidade de não deixar irregular e simplesmente fechar os olhos para uma situação que, como eu disse, não é apenas responsabilidade daquele empreendedor, daquele empresário, daquele industrialista, daquele comerciante, enfim, daquele prestador de serviço. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar Lovison. Boa noite, presidente, nossas colaboradoras, colegas vereadores. Quero saudar nossa plateia
e quem nos acompanha por rede social. Está aí, vereador Gilmar, projeto que eu vou defender contigo bastante, mas gostaria de trocar uma ideia contigo, se esse projeto for baixado, melhor ainda. Ele fala exclusivamente do distrito Carlos Eugênio Ponzoni e Mário Minoso. Qual a possibilidade deste projeto, vereador Gilmar, nós atingirmos empresas fora do distrito industrial também? Até porque, no ano 2021, você, Gilmar, e o vereador Claudio Miro, fizemos aquela lei de incentivo às empresas também fora do distrito industrial. Então, seria importante também contemplar empresas com o mesmo problema fora desses dois distritos, onde existem provavelmente terrenos particulares adquiridos em momentos lá atrás, que consolidados também da mesma forma, ou até bem antes que isso. Se eu permite, depois a gente pode fazer uso. Obrigado, vereador Gilmar. Eu aceito com alegria a sua sugestão e fica muito à vontade para poder fazer uma emenda incluindo nessas outras situações, porque, de fato, pode não ser essa uma situação peculiar de quem está no berçário industrial, né? Pode haver outras situações para além dos berçários industriais. Então, é de bom grado a sua colocação e, com certeza, toda contribuição que vier no sentido de melhorar o projeto, ela é muito bem-vinda e, com certeza, será acolhida. Projeto de lei baixado para as comissões. Pedido de informação número 10/2024 da vereadora Roseli Albuquerque, que solicita informações sobre o andamento de aquisição de veículos para a Secretaria da Saúde. Projeto baixado, pedido de informação baixado, considerando a ausência da vereadora justificada, para então entrar na pauta da próxima semana. Pedido de indicação número 17/2024, do vereador João Carlos Paim, dispõe sobre solicitação de alteração no trânsito da rua Fernando Lussato, em frente à lotérica. Leitura da indicação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, João Carlos Paim, vereador pela bancada dos republicanos, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Seja estudado através do Conselho Municipal de Trânsito a possibilidade dos condutores de veículos transitarem livremente para retornarem na rua Fernando Lussato, em frente à Casa Lotérica, na abertura que corta o canteiro central. Excluir as vagas de estacionamento e recolocar as lixeiras para adequar a viabilidade de espaço para retornar. Mais esclarecimentos serão prestados pelo autor na apreciação do expediente. Conta com o apoio de todos para aprovação. Nova Prata, 10 de abril de 2024. Vereador João Carlos Paim, bancada Republicanos. Com a palavra, vereador João Carlos Paim. Boa noite, mesa. Boa noite, colegas vereadores, quem nos assiste à plataforma, presente, servidores da casa. Chegou até minhas mãos, através da comunidade, e eu mesmo conferi essa situação no decorrer dessa semana. Todo mundo sabe que ali temos a Casa Lotérica, na rua Fernando Lussato. E eu tive acompanhando, no decorrer toda a semana, a dificuldade. Eu fiz aquele trajeto aproximadamente umas 6 vezes. Quem sobe da Fernando Lussato, ali no meio do segundo canteiro que foi cortado ali, tem 2 vagas de estacionamento e do lado tem uma lixeira. Se porventura tiver aquelas 2 vagas lotadas ali, ou seja, o carro estacionado, o condutor do automóvel tem que adentrar a Praçadinha da Araújo, descer a Adolfo Schneider e cruzar a Presidente
a Flores da Cunha, chegar até Presidente Vargas e contornar o Henrique Lenze e sair novamente na rótula para depois poder estacionar o seu carro aí. Eu observei a dificuldade das pessoas que vão a dificuldade que tem dos idosos. Fiquei observando, fiquei parado no meu carro lá. Isso é algo bem triste. Se for num dia que não tiver muito movimento no centro da cidade, que é difícil, o tempo para poder encontrar um local para estacionar é demorado. Então, eu gostaria que fosse retirar as duas faixas de segurança e locasse aquela lixeira dali. E desse a oportunidade para quem sobe a Fernando Luzato, antes de chegar na Placidina, pudesse contornar, voltar para a rótula e buscar um lugar para poder estacionar o carro. Então, está aqui o meu pedido e creio eu que vai ser de benefício para toda a comunidade. Eu acho que pode ser estudado esta situação, colegas, vereadores e quem nos assiste aqui também, que vai beneficiar principalmente a comunidade, mas também as pessoas de mais de idade. Fica aqui, meu muito obrigado, espero a colaboração de todos os colegas vereadores aí. Em votação, pedido de indicação número 17/2024 do vereador João Carlos Paim. Indicação aprovada. Comunicações. Nós vencemos, portanto, aqui a pauta da reunião de hoje e adentramos agora nas comunicações. Ofício 098/2024, de 12 de abril passado, responde ao pedido de informação número 09/2024. Leitura do ofício. Ofício Administração 098/2024, Nova Prata, 12 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor Cláudio Dilda, presidente do Poder Legislativo, Nova Prata RS. Assunto: responde pedido de informação número 09/2024. Ao cumprimentá-los através deste, responder o pedido de informação número 09/2024. Conforme artigo 3º da Lei Municipal número 10.082 de 2018, que dispõe: artigo 3º, o Poder Executivo fica obrigado a enviar à Câmara Municipal de Vereadores a comunicação referida nos artigos anteriores até o 5º dia útil do mês subsequente às portarias de nomeação ou de exoneração. Em tempo, informamos que todos os atos normativos estão disponíveis no site leismunicipais.com.br e, independentemente da realização de eventual pesquisa, como a própria lei municipal nos impõe, até o 5º dia do mês de maio seguinte. Tais informações estarão disponíveis ao Poder Legislativo, conforme determina a lei acima citada. Outro assim, colocamos à vossa disposição para esclarecimentos complementares, se necessários. Atenciosamente, Fernanda Belischi, secretária de Administração. Portanto, o recado é que, se a gente quiser saber o que mudou, procure na internet. Objetivamente, tá? É inscrição para a tribuna? Tá. Um ofício FEPAM 132/2024, muito importante. Assunto: termo de referência para atividade de lavra de rocha para uso imediato na construção civil a céu aberto, com britagem e com recuperação de área. Código do ramo 530-06. Todas as atividades licenciáveis
obedecem uma numeração. Basalto, que é mineração na centena. Senhor Prefeito. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo e em referência à reunião realizada em 23 de 1 de 2024 com o Sindicato da Indústria da Extração de Pedreiras de Nova Prata e Região, CIEMP-NP, vimos por meio deste informar que o termo de referência sugerido pelo CIEMP-NP atende aos estudos mínimos exigíveis para elaboração de estudo de impacto ambiental para fins de requerimento de licença prévia de ampliação de empreendimentos de lavra de rocha localizados nos municípios de Nova Prata, Paraí, Vila Flores, Protásio Alves, Casca, Nova Bassano, Santo Antônio do Palma, Antônio Prado, IP, Guabiju, Fagundes Varela e São Domingos do Sul. Sem mais para o momento, atenciosamente, engenheiro Renato das Chagas e Silva, diretor-presidente. Desta forma, colegas vereadores e prezados concidadãos, dá-se início a uma nova fase para quem trabalha na exploração desse minério. Portanto, a questão fundamental, que era a ausência de uma padronização para o licenciamento, inclusive de avanço de frente de mineração, com esse termo de referência e nesse código e ramo de atividade econômica, é dado o passo que será marcante para a dinâmica, digamos assim, do setor de basalto. Inclusive, depois eu gostaria que o colega vereador Gilmar, que acompanhou de perto essa questão, pudesse nos dar mais detalhes. Solicitação de diária retroativa. Vereador Claudio Miro Koprowski, 4 de abril, Porto Alegre. Motivo: ir à Assembleia Legislativa, gabinetes de deputados estaduais, Carlos Gomes, Eliana Bayer, Capitão Martim, Ayrton Lima e delegado Zucco e deputado federal Ronaldo Nogueira, e a Secretaria de Habitação em busca de recursos para o município. Meia diária. Vereadores que aprovam, fiquem como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado por todos os vereadores. Solicitação de diária retroativa. Vereador João Carlos Paim, a mesma data, 4 de abril, Porto Alegre. Visita à Assembleia Legislativa aos deputados já mencionados e à Secretaria de Habitação. Também meia diária. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado por todos os vereadores. Passamos, então, para a utilização da tribuna. Vereador inscrito, vereador Marcelo Barato, fará uso da tribuna nesse momento. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, colegas, pessoas, amigos aqui que nos acompanham. Nossa gratidão aí pela paciência, né, e pela consideração conosco. E também boa noite a quem nos acompanha de casa através das mídias, né? Bom, a gente pode perceber a dificuldade de comunicação, que nós sempre colocamos isto aqui, né?
Desde que a gente se utiliza da tribuna, eu sempre coloquei isso para que a população soubesse da dificuldade de comunicação que tínhamos lá atrás, né, enquanto o nosso prefeito Alcione encontrava-se no MDB, e que essa dificuldade continua. Um exemplo prático que nós temos aqui é a resposta que recebemos com referência ao pedido do presidente sobre informações de quem seriam, né, os novos secretários que substituiriam os antigos que irão ao pleito. Então, a gente fica muito chateado quando vem uma resposta desse nível para esta casa, sabendo que daqui parte, né, a maior parte dos projetos que auxiliam o município, que auxiliam o cidadão. Então, a gente fica muito triste com isso. Como é triste você receber uma resposta dessa forma, né? Simplesmente não precisariam até ter colocado essas bonitas palavras, presidente, mas poderiam ter dito: procurem, né, no site aí da prefeitura que estava resolvida a situação. Que, em grosseiras linhas, é isso que está escrito aqui. Então, infelizmente, a gente observa que, além de continuar evitando uma comunicação agradável, né, continuando a falta de comunicação que continuava, as próprias pessoas aí que vêm substituindo, né, elas não estão sabendo, no caso aqui, né, foi assinado pela secretária de administração, não sei se foi ela, se veio dela mesmo essa resposta, acredito que até veio por parte do jurídico, mas eu acho que muito grosseira, né? Eu acho que simplesmente poderiam sim ter fornecido os nomes dos substitutos. Não vejo problema com isso. Então, realmente, a gente observa que a cada instante vem uma surpresa para esta casa, né? Assim como temos aquela solicitação de 4 vagas de fiscais de contratos, né? Temos que deixar bem claro que são vagas de fiscais de contratos. E acredito que eles não serão fiscais de sair a campo, né? Eles vão ser de contratos. Então, primeiramente, eu me pergunto o seguinte: nós temos uma administração que vem de 3 anos e meio, praticamente, e eu me pergunto aonde que esteve o planejamento desta administração. Gostaria de saber. Porque para você chegar agora, quase no final do respectivo mandato, e começar a organizar a casa, eu acho que é um pouco tarde. Eu acho que isso deveria de ter sido realizado no início do mandato do então prefeito Alcione, que com certeza a casa estaria muito melhor organizada. Agora, tudo está recaindo sobre nós nesse momento, né? Nesse momento agora atual e daqui para frente, pelo que a gente observa. Então, eu não consigo entender. São essas coisas que eu acredito que o senhor aí, cidadã que está me ouvindo, está nos ouvindo e nos acompanhando, também não está entendendo. Por que agora nós vamos organizar a nossa casa? Se ela passou 3 anos e meio numa bagunça, né? Agora nós vamos fiscalizar, vamos observar, vamos tentar fazer o que a gente não fez em 3 anos e meio. Então, isso é um pouco indignante, eu sinto informar, né? Eu sinto vir aqui falar isso, mas é indignante para nós, porque dá a impressão que os vereadores são coniventes com essa situação. E eu quero deixar bem claro aqui ao nosso munícipe que nós nunca fomos coniventes com a forma de agir e a forma de planejar dessa administração que aí está, porque nós nunca fomos ouvidos. Os vereadores do MDB, enquanto prefeito do MDB também, nós nunca fomos ouvidos. Nunca foi solicitada a opinião de nenhum vereador. E muito menos agora. Muito menos agora. Então, eu acredito assim, que está na hora das pessoas saberem que aqui ninguém barrou nada, ninguém dificultou nada. Se alguma coisa não aconteceu, ou várias coisas não aconteceram na administração até o momento, foi porque a própria administração, com o seu secretariado, não foi competente o suficiente para fazer.
Agora, não vir novamente, e a gente está observando e está conversando com pessoas e está ouvindo aí fora, que novamente está recaindo a culpa sobre os vereadores. Esse assunto, não, esse assunto nós não resolvemos por causa dos vereadores. Não, senhor. Vamos começar a dar nome aos bois. E agora vai chegar o momento certo de dar o nome aos bois. Nós vamos ter que dar nomes aos bois. Chega de carregar fardo nas costas, de carregar responsabilidades nas costas, que não partiu de nós. É como eu sempre digo aqui, e a maioria dos cidadãos aí concordam comigo, que nós fomos vendedores de sonhos, mas infelizmente o recheio do sonho não estava adequado à realidade. Então é triste. Toda vez que a gente se utiliza aqui da tribuna, gostaria de vir aqui trazer coisas boas, notícias boas para os senhores e senhoras, mas infelizmente fica difícil. Não, e vocês não vão me ver aqui eu fazer maquiagens, como está acontecendo, aí a gente sabe que está acontecendo bastante maquiagem aí para que o município fique um pouquinho menos feio do que ele está. Mas eu acho que está na hora de ter atitude. E aqui é que nós vamos ver aí as atitudes acontecerem. Então chega da gente carregar fardos que não são nossos. Os vereadores todos aqui estiveram imbuídos em buscar verbas, em buscar recursos, cada um com seus deputados respectivos, e diga-se de passagem, veio sim, várias emendas para auxiliar o município, inclusive algumas que nem foram utilizadas ainda, e que não se sabe por que demora tanto. Mas todos foram empenhados, cada um no seu deputado, no seu representante, para conseguir que o município andasse, evoluísse. Mas, infelizmente, a parte que trava tudo não parte daqui. Nós temos que deixar claro ao nosso cidadão. Nada que trava o município parte daqui. Muito pelo contrário, os senhores puderam ver aí, senhoras, essa noite, que foram aprovados aí. Projetos importantes para o município são aprovados de imediato. Nós nem sequer baixamos para avaliação. Então, temos que deixar aqui algumas coisas bem às claras, Assim como nós tivemos aí na semana passada um projeto de cedência de funcionário aí, que temos que ainda fazer uma avaliação, porque é um projeto retroativo à questão da vinda do funcionário para Nova Prata. Então, eu acho que tem coisas aí que nós vamos ter que ficar de olhos abertos, porque, com certeza, agora, de agora até o final do respectivo mandato, aí tem muitas coisas, que vão começar a aparecer nessa casa. E a gente sabe por quê, pessoal? Nós estamos num ano eleitoral, isso não seria de forma diferente, e, com certeza, o que não aconteceu em 3 anos e meio, é bem provável que haja um planejamento para acontecer em 3 ou 4 meses. Então, eu acho que vamos estar atentos. Eu, da minha parte, dou certeza absoluta que estarei atento. E acredito que não vamos parar de ser os culpados, pelo nosso município não ter a evolução e o crescimento que, com certeza, todos aqui, desde que sentaram nessas cadeiras, no início desse governo, preferiam que estivesse. Com certeza, gostaríamos de estarmos num outro patamar, mas, infelizmente, da forma que estão acontecendo as coisas, fica cada vez mais difícil. Então, meu boa noite a todos, uma ótima semana aí com muita energia positiva, e gratidão aí pela compreensão conosco. Boa noite. Fará uso da tribuna o vereador Idacir Pegoraro. Quero saudar a presidente, a mesa, a diretora, aos demais vereadores, os servidores da casa, os que estão aqui nos assistindo presencial e também pelo Facebook. Nós estávamos vendo também aqui que hoje passou pela Câmara o valor de R$90 mil,
que é do asfalto da linha General Osório, também que foi feita a inauguração no dia 23/3. Então, aqui eu quero agradecer pelo belo trabalho lá que foi executado naquele asfalto, uma obra de qualidade. E também, naquele dia, então, foi várias pessoas da comunidade que participaram, e foi um asfalto que tinha lá famílias que mais de 70 anos esperando para que acontecesse esse asfalto. Exemplo, o meu falecido sogro, desde 30 e poucos anos que eu comecei a namorar a filha dele, sonhava com esse bendito asfalto. Então ele acabou falecendo e não vendo aquele asfalto acontecer. E hoje se realiza uma obra ali maravilhosa. Então, agradecer aí o prefeito e agradecer os secretários também, que eu estive sempre junto, acompanhando, trocamos ideias. Então, posso dizer assim que foi uma coisa que aconteceu, um sonho de muitas pessoas que não puderam ver aquele asfalto feito. Também naquele dia, do dia 23, foi inaugurado a rede de água do Poço Artesiano da Capela Santo Stanislau. Uma obra que junto, eu quero aqui agradecer aos secretários que colaboraram. Aquela obra era, então, mão de obra era da comunidade, como nós fizemos lá da comunidade, material da prefeitura e máquina da prefeitura também. Então, agradecer a todos que nos colaboraram, o pessoal da comunidade também, intensamente lá. Trabalhamos lá meses fazendo aquela obra. Então, lá, quando se leva água para as famílias que não têm água, isso é maravilhoso. Não tem preço que paguem levando água para as famílias. É a mesma coisa que está indo água para Santa Terezinha já tem água. Logo, vereador Gilmar, que colaborou muito com nós indo a Porto Alegre, junto também, o executivo também, que nos ajudou muito. Então, já tem que elogiar, não tem que elogiar, já tem que elogiar também. O Agenor Minoso, também um baita parceiro. Tudo isso se concretiza. A água de São Roque também, logo em seguida, está indo água para São Roque. E também pelas águas das comunidades, outras comunidades, Oitavete, São Miguel, Finca Fero, que é uma dificuldade imensa de água lá, onde nós fizemos vários trabalhos lá. E, com certeza, a água vai chegar nessas comunidades também. Também, nós estávamos comentando até o projeto do Gilmar, das áreas industriais. O que eu quero dizer aqui também, que Nova Prata precisa urgentemente uma nova área industrial. Nós andando por aí, nós temos certeza que tem mais de 60 pequenas e médias empresas em um lugar muito apertado, sem condições de trabalhar. Então, Nova Prata precisa extremamente urgência uma nova área industrial para pôr essas pequenas empresas. Tem municípios por aí oferecendo para essas pequenas empresas irem nos outros municípios. E nós não podemos perder essas empresas. Nós temos que retê-las. Nós temos que manter Nova Prata. Que Nova Prata cresça. Então, nós temos que fazer o possível e o impossível para que isso aconteça. Também aqui eu quero dizer que troquei de partido, saí do União Brasil e fui para o MDB. Então aqui quero agradecer a todos aí do MDB que me receberam de braços abertos. Também quero agradecer ao vereador Gilmar Perus pela parceria, agradecer os demais vereadores, o Cláudio Dildo, o Barato, o Agenor Minoso, tá? Pela bela parceria aí, e estamos de mão dadas juntos aí. Nesse momento, eu encaminhei um pedido, um ofício ao deputado Alceu Moreira, e recebemos essa semana o ofício no valor de R$250 mil, e estamos fazendo o cadastramento desse valor para o Hospital São João Batista. Então, agradecer aos deputados Alceu Moreira pela parceria, e o deputado Carlos Búrico também, um baita deputado, que com certeza nós vamos trazer mais recursos para o nosso município, e juntamente com nós, vereadores do MDB, vamos fazer um belo trabalho junto aí também. Então, era isso, e obrigado, e uma ótima semana a todos aí.
Fará uso da tribuna o vereador João Carlos Paim. Boa noite, mais uma vez à mesa, colegas vereadores, quem nos assiste presencial, plataforma, servidores da casa. Quero trazer uma boa notícia. Mês que vem, estaremos aqui, nesse local, onde será ministrado, através do deputado Ayrton Lima, algo diferente para esta cidade. Vai ser um marco. Eu creio que isso que vai ser colocado aqui, nessa audiência pública, é algo que vai mover famílias sobre feminicídio e também violência doméstica. É algo que está hoje em pauta, num termo assim de bastante avanço e prejudicando famílias. Então, o mês que vem, fiquem atentos, não foi definida a data ainda, mas o mês que vem vai ter essa audiência pública. Então, convide seus familiares, seus amigos a participar. Vai ser discutido aqui, virá toda a equipe de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa, o deputado Ayrton. Nós tivemos lá, eu, Gilmar Luvison, e também o Claudemir Prokowski, e foi também agendado isso naquela data que estivemos lá. Quero também agradecer também os republicanos também aceitam, né, no partido. Um partido que vem crescendo, um partido que tem somado e feito a diferença. Quanto à colocação também do asfalto, eu tive uma reunião em Vista Alegre do Prata, às 9 horas de sexta-feira, e o asfalto vai sair entre Nova Prata e Vista Alegre do Prata. Só falta uma assinatura da FEPAM, provavelmente essa semana já está sendo assinado, e vai sair esse asfalto. Tem 3 milhões e 100 mil reais que estão em mãos para poder começar a realizar esse asfalto. É uma alegria para a nossa comunidade, essa ponte que liga também a Vista Alegre do Prata. Eu creio que em breve teremos boas e maravilhosas notícias para poder passar para todos vocês aí. Então, era um sonho, e esse sonho, ele vai se tornar realidade. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Fará uso da tribuna o vereador Gilmar Luvison. Bem, a pedido do presidente, então, falando sobre o ofício, eu não vou me adentrar muito nele, porque ele é muito técnico, então eu só vou falar o superficial dele. Até eu tive acesso desse ofício ao presidente, que lhe entreguei em mãos, pelo Sindicato da Indústria de Pedreiras de Nova Prata. Então, sim, colegas vereadores, esse trabalho tem também a Câmara de Vereadores envolvido, que foi lá quando a gente implantou e os senhores aprovaram aquela comissão temporária aí, que resultou naquele relatório que foi apresentado em audiência pública, sobre tudo que o Basalto podemos acrescentar ainda, e as dificuldades que encontramos nele. Nisso, no período desta comissão, aí que fez parte dessa comissão, então, para lembrá-los, fui eu, tá, junto ao vereador Cláudio Gilda, vereador Agenor Minosso. Estivemos em Porto Alegre em primeira mão, no dia 15/12/2022. Só na ausência do Agenor Minosso por algum compromisso, mas estivemos eu e o Cláudio, representando a comissão, e sim, começou aquelas tratativas que realmente, lá atrás, lá com o presidente,
realmente não mudaram em nada depois durante as negociações e as idas e vindas, que o sindicato também paralelamente trabalhou junto ao executivo de Nova Prata e ao executivo de Paraí. Então, sim, estamos muito contentes com esse resultado, com esse ofício encaminhado pela FEPAM, tá? Que nos dá, sim, um norte e uma garantia de poder ter os avanços nessa área de mineração. E também, se estiver errado, senhor presidente, mas acredito que isso dá uma segurança aos nossos fiscalizadores aqui, que eles têm aonde um norte endossado lá pela secretaria lá do meio ambiente da FEPAM, né? FEPAM, diretamente da FEPAM. O presidente lá já fez se chama um termo de referência, é isso aí. Então, nesse meio tempo aí, aconteceu lá em novembro de 2023, essa reunião que daí, como o senhor falou que eu participei como vereador e como associado. Aí teve o executivo aí de Nova Prata, de Paraí, sindicatos, alguns associados. E sim, deu assim praticamente a finalização no dia 23 de janeiro, aí, também numa reunião que estive. Tá? Então, o resultado está no ofício, e isso sim nos engrandece, e também vai fazer parte do nosso relatório também agora, né, presidente? E outras que ainda estão aí penduradas, mas logo vamos passando aí. Então, uma conquista da Câmara, sindicato e Executivo Nova Prata e Paraí, contemplando todos esses municípios que foram nomeados aí. Boa semana a todos. Fará uso da tribuna, vereador Jandir Rassi. Boa noite, presidente, meus colegas vereadores, a plateia que está aí, aqueles que nos assistem em casa, pelas redes sociais. Tem bastante gente assistindo hoje, não estava dando uma olhada aí. Mas, presidente, quero primeiro meu repúdio também, ou falta de comunicação desse pedido de informação aí. Para tanto nós, vereadores, como o senhor que fez o pedido, e para todos os pratenses, que eu acho que deveria saber quem que é os nossos novos secretários que estão na atual administração. Que naquilo já leva aquela frase, a nova prata de verdade, né? Tem que dedicar, avisar, né? Eu acho, né? Não quis passar nem para nós, né? Acho que isso aí é falta de comunicação mesmo. E através dessa falta de comunicação, né? Quem escutou a rádio, a imprensa aí, semana passada, o novo secretário, né? Que a gente ficou sabendo. Até gostaria de saber quem está mentindo sobre a obra que vai a Protásio Alves aí, porque o nosso prefeito, o ex-secretário, falou que era dinheiro dos cofres públicos que fizeram a obra, estão fazendo. E agora foi o repórter pediu para o cara por que não fizeram o asfalto, ainda lá eles estão esperando o dinheiro do governo do estado para fazer o asfalto. Quem que está mentindo aí nessa obra aí? Fica aí, a minha indignação, né? E a população também quer saber, porque falaram tanto da obra que era dinheiro dos cofres públicos, e agora o outro secretário novo está dizendo que tem que vir o dinheiro do governo para botar o asfalto ali. Falta de comunicação também? Só pode, né? Eu venho aqui falar também das emendas, das coisas que não acontecem aqui em Nova Prata. Tá? Até umas são divulgadas, estão usando nas redes sociais, mas eu tenho emenda minha, da Rose e demais vereadores aí, que já faz 2 anos que foi colocado lá e até agora não saiu fora, o dinheiro está lá. Pega um exemplo das paradas de ônibus que a gente pediu no Basalto, no loteamento Zile, no Clivate, lá na Pedreira do Petrela, que estão os alunos lá se molhando sempre, todo dia que chove. A gente destinou dinheiro para isso e até agora nada. Tá? Sobre os quebra-mola também, né? Ali na Buarque de Macedo, perto do Mercado BIM, para cima aí, da loja Total Segurança, lá quem vai para Rio Branco, até agora nada, né? Não sei o que está acontecendo, né?
E 3 anos e pouco se passaram já, né? Que nem diz o meu colega Barato, acho que vão fazer tudo agora em 3, 4, 5 meses, né, colega? Né? Sobre a iluminação também, pública, que escuridão que está na cidade, em certos lugares aí, gente liga para a gente com medo, que as luzes estão queimadas há mais de 6 meses já. Tá? Se faz a licitação, não vem o material, ou vem, não coloca, o que está acontecendo aí, né? Daí acho que não é comunicação, aí é falta de organização mesmo, daí, né? Porque se vê muito pouco as coisas andando. Conserto de calçamento, cara conserta um pedaço aqui, quando é amanhã ou depois está pior do que estava. Tem exemplos aqui em Nova Prata, assim, por qualquer rua que tu andar aí, interior aí. As roçadas, o lixo que está, que não juntaram, quantas vezes a gente falou aqui? Juntaram algumas viagens aí, botaram até nas redes sociais, estão juntando, mas dão uma volta nos bairros aí para ver que situação que está. Dou um exemplo de novo, Basalto, vamos lá ver. Cara, é fora de sério mesmo. Eu acho que até organizar os novos secretários, que não quiseram passar nem para nós os nomes, como é que é, temos que procurar nas redes sociais, né, presidente? Isso aí, né? E o que mais também me levou a essa tribuna hoje, eu quero que venha aqui nessa tribuna hoje me dá o direito, meu colega Agenor Minosso, me dizer quem é que estava mentindo daquela obra da 15 de novembro ali. Que venha aqui, que foi tirado, a saber, na prefeitura, com o secretário e tudo, agora tu vem aqui pedir desculpa e dizer quem é que está errado daquela obra da 15 de novembro. De quem que era a emenda daquela obra de 15 de novembro lá, que foi feito. Tá? Porque eu sempre retratei aqui, se um dia eu estiver mentindo de alguma coisa, que alguém vem aqui e me cobre, que eu volto atrás. Mas eu não falo as coisas se eu não tenho certeza. Jamais vou falar, porque eu fui eleito pelo povo e quero provar para o povo que eu não minto. Tá? Então eu quero, com direito seu, que tu venha aqui dar a resposta para mim, aqui nessa tribuna, e para a população de Nova Prata também. Que tu me chamou de mentiroso. Tá? Vem aqui e dá a resposta se tu é o colega que vai receber o perdão. Tá? Uma boa semana a todos. Não temos mais inscritos, fica encerrada, portanto, a 11ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Rádio Prata, sábado. Vai. Vereador Gilmar Perusso. Bom, se tiver parceiro, durante a semana se organizem, tá? Então, definida, amanhã é para mim, então não escapo da Rádio Prata amanhã, né? Boa semana a todos, quarta-feira teremos reunião então das comissões e até segunda-feira.